Salve, salve, internautas! DiárioCast de número 3, hoje recebendo aqui o candidato a vereador Rogério Santos, 29 anos de assistente social aqui em nossa cidade. E gostaria de saber um pouco mais sobre a sua candidatura, sobre você, Rogério. Explica pra gente um pouquinho da tua história, da tua trajetória, até falar assim, pra dentro de você, falar, eu quero ser um candidato a vereador. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Gratidão por me receberem aqui. É uma honra. E eu quero ser candidato porque eu ouso acreditar no futuro melhor para todos. Eu sou assistente social, farei agora em janeiro 29 anos de serviço público em Santos. 20 na assistência e esses últimos quase 9 na saúde mental. E a partir dessa experiência, de tudo que eu me envolvi ao longo desses quase 30 anos, falei, está na hora de dar um passo maior, porque assim, conquistar direito e ajudar os outros envolve também mandato, né? Sim, e a gente precisa ter pessoas que olhem para aqueles mais vulneráveis, para aqueles que estão numa situação mais fragilizada, para que a gente possa auxiliar. E acho que foi, sabe quando é um complemento? Sim. Vem construindo lá atrás, desde os meus 16 anos, quando já atuei como voluntário nos movimentos sociais da Igreja Católica, depois como assistente social, tudo que eu fiz esses últimos 30 anos, então resolvi tomar coragem, porque é uma coragem, né? Às vezes, com certeza. Respira fundo e ser um representante da nossa população, fiscalizador, né? Estou curtindo muito esse momento, porque também não dá para fazer só naquela vibe de querer ganhar, de querer fazer e acontecer. Eu estou fazendo direitinho, acho que a gente tem tido bons resultados, aparecemos em 2 pesquisas, mas eu tenho procurado trazer muitas propostas, muitas reflexões, conversado com as pessoas, enfim, a cabeça aqui está fervilhando, com muito tesão, com muita vontade. Primeiramente, né, boa noite a todos os internautas. A gente estava conversando aqui com o Rogério e ele já está na área política há bastante tempo. Também estava nos bastidores. Nos bastidores, sempre Sim. militando, sempre uma causa e sempre pensando no melhor. Mas agora ele resolveu tomar coragem e ir para frente da batalha. O que ele perguntou é importante, porque assim, desde os meus 16 anos eu atuo politicamente e partidariamente. Esses últimos quase 20 anos, dentro do partido que eu me lancei agora, que é o PSB, que nós temos o Benedito Furtado, que é um grande amigo, um grande irmão, o Alckmin, o nosso ex-governador, o Márcio França, o Caio. Então, sempre atuei nas instâncias partidárias, diretória, executiva, e em campanhas de pessoas queridas, como, por exemplo, o próprio Benedito Furtado, o próprio Caio França. Então, ao longo dos anos, eu fui adquirindo experiência, atuando, e também, assim, eu acredito muito na democracia, no Estado democrático de direito. Então, assim, sempre atuei voluntariamente, né? Nunca tive nenhum cargo comissionado, nada disso. Eu sou servidor público há quase 29 anos. Então, assim, porque eu realmente acredito que a participação política, a democracia, é o caminho para melhorar a vida de todos. Eu realmente acredito nisso. Dessa vez, conversei lá, fui apoiado, resolvi tirar um sonho da juventude da caixinha e estamos aí. E como que a família recebeu essa notícia? Você é candidato a vereador. Geralmente a nossa família é a primeira a saber, né? Fala, eu vou chegar em casa, é o seguinte, eu tomei uma decisão. Mas como que foi isso? Como que aconteceu essa situação na sua casa? Olha, foi natural, porque é isso que eu te falei, eu atuo há muitos anos, então os meus filhos, as pessoas que me cercam, viram com naturalidade que era um passo que eu deveria dar. Porque como eu sempre procurei fazer da melhor forma possível, de forma gratuita, voluntária, sem almejar nada, entendeu? Viram com naturalidade, me apoiaram, eu procuro, lógico, saber separar as coisas, porque eles não têm a mesma atuação que eu tenho, isso eu respeito, isso faz parte, mas assim, estão me apoiando e me apoiaram, estou curtindo ver o velho aqui na lida. E no trabalho, quando o pessoal recebeu a notícia, porque
quando você se candidata, você se afasta. Ah, sim. E aí você tem certinho. aquele apego também, no teu caso, que a gente estava conversando, que tu tem o apego aos teus pacientes, né? Nossa, dá saudade. Eu fiquei 20 anos na assistência social, ajudei a estruturar aqui em Santos, principalmente pós-Constituição de 88, porque a Constituição de 88, é importante deixar claro, ela muda tudo. Ela é um marco, é um divisor de águas. As políticas públicas que a gente tem hoje só funcionam a partir de 88. Por exemplo, a questão da saúde enquanto direito, antes de 88 não era um direito, só após 88. Só para a gente ter claro assim, né? Antes era uma ajuda. Se o governante tivesse afim, ele dava. Se ele não tivesse afim, ele não dava. E a Constituição de 88 vem, eu entro em 96 na prefeitura, praticamente ali. Naquele mesmo momento. E a gente vai construindo todo o sistema de assistência social do município de Santos, ao qual eu participei ativamente nas conferências dentro da secretaria, hoje que se chama SEDES, né? Mas eu sou da antiga CA, que é Secretaria de Assistência Comunitária. Não vou falar muito, porque senão vai descobrir a minha idade, né? E aí... Já sabemos que tem 29 anos. Então... E depois eu fui para a saúde mental. Esses últimos quase 9 anos eu estou na saúde mental, no CAPS. E nós, como servidores, a gente tem que se afastar, e eu concordo com isso, para não ter nenhum tipo de favorecimento e utilização, a confusão entre o público e o privado, mas bate uma saudade dos meus queridos e queridas que eu trabalho no CAPS. Mas logo, logo eu volto, termina. Com certeza. Santos sempre foi uma referência, né, em todos os aspectos, e na área da doença mental, da psiquiatria, a nossa cidade continua sendo referência? Santos, ele é vanguarda na estruturação de toda a rede de atendimento da questão da saúde mental. Daqui partiu toda a estrutura que funciona no país inteiro, a forma como funciona, saiu de Santos para o Brasil, e hoje a gente tem uma boa rede, né? Nós temos centros de atenção psicossocial, nós temos o centro de atenção psicossocial de álcool e drogas, infantil, infanto-juvenil, enfim, uma equipe de abordagem também, né, de rua, para aqueles pacientes, principalmente na questão do álcool e da droga. Então a gente consegue ter uma boa rede, sim, e esse momento é crucial ter uma boa rede, mas a gente precisa avançar mais, porque há um processo grave que já vinha um pouco antes da pandemia, houve uma intensificação muito grave da questão da saúde mental. Na pandemia, então, houve uma piora nesse sentido. Houve. Com certeza houve. E isso precisa ficar, né? E a gente precisa entender que a questão da saúde mental, ela deve ser tratada, ela não é coisa de louco, como esse preconceito da sociedade brasileira ainda aponta. Ainda tem esse preconceito? Tem. Dentro da sociedade brasileira ainda tem essa questão muito grave de que, você foi num psiquiatra, foi no psicólogo, procurou um CAPS, você está doido. Isso é um absurdo. Qual a diferença de quem tem uma questão de diabetes para quem está em depressão? Nenhuma. Existe todo um sistema de saúde que dá conta dos dois, existem medicamentos, médicos locais ao preconceito. Claramente o preconceito que é da sociedade brasileira como um todo. Não vou dizer que todos, mas uma boa parte da sociedade ainda tem esse pensamento retrógrado, né, bem conservador e até arcaico, sabe? Um pensamento antigo que não tem sentido. E hoje nós vivemos, não só em Santos, mas no Brasil como um todo, eu entendo uma epidemia de saúde mental grave, principalmente relacionada à depressão e ansiedade. E a gente precisa enfrentar isso. Eu vou falar para ti que há uns anos atrás, eu trabalhando, né, tinha uma outra carreira, e eu tive uma crise de madrugada e eu falei para minha esposa assim, tá acontecendo isso comigo, se eu não soubesse sinais e sintomas de um AVC ou de um infarto, eu ia te dizer que eu tô tendo um dos dois, eu não sei o que eu tô tendo. Você teve uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade. Aí ela que falou, isso aí é crise de ansiedade e tal, eu falei, é o seguinte, se você não me levar no médico, eu vou sozinho. E aí eu fui. E aí eu fui, procurei
especialista, e depois eu vi que muita gente que a gente tem, mas a gente acha que é só a gente. Ah, você está acontecendo com a gente. Não, depois você vê que muita gente precisa. Você vai no pronto-socorro, na UPA, à noite, principalmente, com certeza o médico, se puxar todo o dado estatístico, você vai perceber vários casos de crises de ansiedade. Porque dos sintomas é uma dor forte no peito que você confunde com um infarto, de tão forte que é. Já senti esse tipo de sensação também. E é uma coisa generalizada, somos todos nós. E a gente precisa pensar nisso, e discutir isso, e não deixar que isso, entre aspas, seja um problema da família, do indivíduo e da família. Não, é uma questão grave de saúde pública e que tem que ser enfrentada, vem sendo enfrentada, né, pelo município de Santos ao longo desses últimos 30 anos. Nós temos uma boa rede, ela está sempre muito bem estruturada, este governo manteve isso não é ponto passivo, só que a gente precisa avançar em algumas coisinhas, porque a demanda hoje é muito maior do que era antes, fruto fundamentalmente da questão da pandemia. Rogério, até você citando esse assunto, me passa um insight aqui, né, em relação a esse contexto. Hoje a gente tem a problemática da depressão, né, da esquizofrenia, e as famílias, elas têm algum amparo através da assistência social ou dos programas? Porque assim, eu acho que quem está mais... O paciente ele tem o tratamento, né, mas e as famílias, né, como que elas lidam com isso? Você tem de repente, algum plano, algum projeto para isso, para de repente fazer com que a família se prepare para essa situação? A sua pergunta é fundamental, porque assim, sofre o paciente da saúde mental e sofre a família. É como qualquer doença, um câncer, por exemplo, a doença a família inteira, depressão, você tem uma pessoa que é depressiva, você não sabe lidar. Eu, por exemplo, não saberia lidar com essa situação. Porque você, por exemplo, vê um filho seu, vê um pai e uma mãe que se joga na cama e não quer sair 3 dias, você olha e fala, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? Santos conta com uma rede bem estruturada para atender tanto este paciente quanto a família. Mas eu acho que a gente precisa avançar em algumas questões. Por exemplo, você citou a questão da esquizofrenia, né? Que é algo grave, muito complexo, altamente complexo, mas eu não sei se as pessoas sabem hoje, e aí não é uma questão do município de Santos, mas é uma questão nacional. Nós temos um exame genético para identificar se a pessoa terá esquizofrenia, e temos também um outro exame capaz de identificar qual o antipsicótico mais adequado para aquele paciente. Qual a diferença entre o depressivo e o esquizofrênico? Só para concluir. E isso precisa ser incorporado pelo SUS. E Santos é vanguarda. Sim. Se hoje o Brasil inteiro funciona na lógica da saúde mental, que partiu da nossa cidade, eu acho que está na hora do município de Santos dar este passo em direção à esquizofrenia também, entendeu? Eu acho que isso é uma das minhas propostas também, entendeu? De trazer para dentro do sistema instrumentos capazes de favorecer a questão tanto do diagnóstico quanto do tratamento da esquizofrenia. Você acha que é uma questão de diagnóstico, então? O depressivo e o esquizofrênico, ele tem, qual que seria a curva de você entender? Não é só uma questão de diagnóstico, é uma questão de tratamento mesmo. Por exemplo, a questão da depressão, ela é considerada um quadro leve, mas tem atingido de maneira uniforme toda a sociedade. Toda a sociedade. Do mais vulnerável ao mais rico, passando por todas as etnias, por todas as profissões, por todos os gêneros, tudo. Então, assim, é importante a gente enfrentar a questão da depressão de uma forma. A questão da esquizofrenia, ela tem uma pegada mais complexa, né? Nós dispomos hoje, dentro dos centros de atenção psicossocial, de uma equipe multi. O que é uma equipe multi? É o psiquiatra, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, o TO, para dar conta daquele paciente e daquela família. E todo o atendimento é feito.
Mas, assim, eu penso que, devido à complexidade, Santos pode e deve, e eu tenho certeza que o Rogério, que é uma pessoa, né, que é o meu candidato a prefeito, é uma pessoa super sensível, e a gente tem discutido muito isso com ele, na perspectiva de dar um passo em direção a incorporar essa possibilidade de perceber qual o melhor antipsicótico através de um exame, por exemplo. Isso já é um grande avanço em termos tecnológicos. Isso é um caminho, uma questão. A questão da depressão é outra completamente diferente. Você vai envolver a sociedade como um todo, há um disparo maciço de ansiedade, que foi o que ele acabou de falar, ele teve uma crise de ansiedade. Eu também já tive, todo mundo que está aqui, que está nos assistindo, já teve. Suadouro, suar frio, dificuldade de concentração, fica gelado, dá uma palpitação. O pessoal do Nordeste diz que é gastura, né? Que é um termo que eu adoro, que eu gosto de usar muito, daquele mal-estar, aquela gastura. E, assim, dá uma dor no peito terrível. Você fala, estou tendo um ataque cardíaco, corre para o pronto-socorro. O clínico vai olhar, vai te dar uma injeção de diazepam e vai mandar você ir para o CAPS no outro dia. Então, tem a questão da ansiedade e tem a questão que acaba indo em direção a uma depressão, que há uma intensificação e depois a gente vê esses casos graves que a gente observa do nada da pessoa cometer suicídio ou atentar contra a sua vida. E isso também, toda a nossa rede, ela procura atender de forma o melhor possível. Mas hoje a demanda é muito maior, né? Então eu penso que a gente poderia, por exemplo, uma das minhas propostas em casos de depressão e de ansiedade, discutir isso com a classe de psicólogos e principalmente com o CRP, a possibilidade da oferta de terapia online gratuita, devidamente encaminhada pelos psiquiatras, né? Não é, a pessoa não vai chegar e falar, eu quero fazer terapia. Seria ótimo se todos fizessem. Aliás, eu aconselho todo mundo que tiver condições que faça. É bom demais. Eu já fiz algumas vezes. Eu já fiz. Estou, assim, provavelmente em breve farei novamente. Porque, assim, você se descobre, se reinventa, olha a realidade de outra forma. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Mas, num caso grave de epidemia como a gente está tendo, pensar, de repente, na possibilidade de ter um processo online, né, onde há um custeio por parte da prefeitura, de repente, buscando recurso estadual e federal. Isso a Alemanha já faz desde antes da pandemia. Já existe esse modelo lá fora. Sim, porque há um processo de adoecimento da saúde mental que não é de Santos, não é do Brasil, é mundial. E que hoje as pessoas atrelam fundamentalmente a esse absurdo que a gente está vivendo das redes sociais, dos algoritmos e dessa divisão que a gente está tendo aí. Então, assim, isso já vem ocorrendo. A Alemanha identificou isso e começou a fazer um projeto muito parecido com esse. Bem interessante, que eu acho que a gente pode replicar aqui em Santos. Então, uma das minhas propostas é essa também. Você acha que isso aí está ligado, de alguma maneira, hoje a maneira com que as pessoas estão trabalhando, essa correria? A gente vê muitos jovens terem depressão, mas é generalizado. É generalizado, mas aumentou o índice de adultos, né? Antigamente você era casos isolados, a gente via crianças, às vezes, que não sabiam mais ou menos o que fazer, os pais tratavam aquela depressão, mas hoje a gente vê os pais adoecidos, né? Principalmente depois da pandemia, né? A gente teve essa... Tem algumas discussões, será que antes as pessoas eram adoecidas, não se tratavam, não eram diagnosticadas, ou realmente houve um incremento? Porque a gente não pode perder de vista que a gente começou a conversar. Havia um preconceito muito grande. Sim. Se você pega as pessoas de mais idade, elas vão dizer que, invariavelmente, depressão se cura trabalhando. Porque na época delas... Quem não escutou isso? Estudo, né? Não tinha. Não é uma crítica. Cada um tem a ver com o tempo, com aquele momento histórico, entendeu? No momento histórico não dava tempo para nada, não tinha um sistema de saúde estruturado, a ciência não tinha se desenvolvido, a tal ponto de identificar e falar, olha, a questão da ansiedade ela é séria. Dispara mesmo. A questão da depressão é séria
e leva a questão, né, desemboca, se não for tratado, em casos graves de atentar contra a própria vida. É um outro momento histórico, né? Eu vi uma vez uma palestra, tu já deve até saber de quem que eu estou falando, e ele fala que antigamente era uma porcentagem pequena da população que achava que ia ter algum problema mental. E hoje já descobriu-se que pelo menos metade da população vai ter algum problema, algum distúrbio mental. Procede assim? Tu acha que procede? Olha, aí teria que ver o estudo, né? Mas o que eu posso dizer com muita tranquilidade é assim, o modo de vida que nós temos hoje em dia adoece-se. Isso precisa ficar muito claro. E aí as pessoas precisam escolher. Então, essa busca desenfreada pela sobrevivência, pelo lucro, pelo consumo. E aí a gente tem uma estrutura social que cada vez mais concentra a renda na mão de poucos. E há uma desigualdade enorme, né? Por exemplo, você tem... na segundo último PNAD de 2022, na 2020, nós estamos em 24, 22, somente 10% da população brasileira ganhava acima de R$3.000. Percebam o fosso que nós estávamos. E você tem, na pandemia, onde todo mundo perdeu renda, todo mundo teve problemas de renda, de pagar suas contas, mas houve um acréscimo de bilionários no país. Segundo a Fundação Oxfam, se não me engano, 34 bilionários naquele período inicial da pandemia. Então, assim, na pandemia, onde a sociedade inteira estava sofrendo, surgiram mais 32 ou 34 bilionários. Então, essa concentração de renda, essa desigualdade social, adoece. Aí a gente atrela isso às redes sociais, né? Que é terrível também. Essa divisão que a gente está vendo, que é feita pelo algoritmo para a gente consumir, mas que acaba também dividindo famílias e pessoas e amigos queridos. Eu acho que esse conjunto todo há um processo de adoecimento mais grave, sim. A gente conversou, né, até nas reuniões de pauta que a gente fez, sobre essa uberização dos trabalhos, né? Esse é um viés, né, uma pontinha daquilo que eu falei da concentração de renda. Hoje nós temos uma questão muito grave, não só no Brasil, em Santos, no Brasil, como no mundo. Você tem um processo grave de uberização do trabalho. Ah, mas o que é isso? Estranho esse termo. É simples. Eu ia te perguntar se isso. O que quer dizer isso? É um conceito que tem que ser discutido muito na academia, nas universidades, que é simples de entender. É o trabalho sem proteção social. O cara não tem férias, não tem 13º, não tem descanso remunerado, ele não consegue ir no banheiro. Ele está falando de mim. Eu já não sei. Se identificou, né, Beto? Identifiquei. Fica à vontade, pode ir no banheiro. Depois dá o endereço lá para ele, tá? Deixa comigo. Quebrou o carro, a moto, a bicicleta, ele que se viu. Ficou gripado, como a gente está aí essa semana, com esse vírus aí, todo mundo pegando. O problema é seu, você não vai receber. O carro é seu, a bicicleta é sua. E as plataformas não são responsabilizadas? E aí, quando a gente chama um aplicativo de carro ou de alimentação, vocês já tomaram cuidado para ver o quanto a gente paga e o quanto ele recebe? Eu tomo esse cuidado. Eu peço Hoje eu mesmo pedi uma corrida, R$20. O rapaz recebeu acho que 12 ou 14 reais. Foram quase 40%. Que vai direto para o dono da plataforma, que concentra a renda, lembra que eu falei dos bilionários, que aumenta a desigualdade social e que adoece. Então, uma das duas propostas minhas que tem sido bem aceitas, principalmente para os trabalhadores, que é uma coisa que me mexe muito, sabe? Porque eu acho que a gente está em Santos, né? Santos é vanguarda. Santos hoje é uma das melhores cidades para se viver. A gente não pode fechar os olhos para certas coisas. Eu não posso fechar o olho, de repente, para um rapaz que trabalha de Uber ou de 99 no carro dele, para ele ir ao banheiro, ele tem que consumir alguma coisa ou utilizar uma garrafinha no carro. Olha o absurdo que nós estamos.
Então, a minha proposta é simples. Uma é de um aplicativo municipal com uma régua de 5% para manter o sistema. Perfeito. Sabe? A tecnologia para replicar isso é simples. E isso já funciona em outras cidades? Araraquara funciona, e funciona muito bem lá. E a outra que a gente vê em São Paulo, em Curitiba e em algumas cidades são estações de descanso. Aquele lugar onde isso, através de emenda, é muito mais fácil. O aplicativo vai dar mais trabalho, mas a gente vai fazer. Você vai ter que sentar com as pessoas, conversar, ouvir todo mundo. Porque eu penso também o seguinte, não é porque eu vou ser vereador, o outro vai ser prefeito, né? O Rogério vai ser prefeito, que de repente eu não vou dialogar, né? O Rogério dialoga e conversa com todo mundo e eu também penso dessa mesma forma. Então, uma coisa é você pensar um aplicativo, você vai ter que conversar com as pessoas, isso demanda um tempo. Mas as estações de descanso é uma emenda parlamentar nossa. Então, no segundo ano de mandato, porque no primeiro é feito o pagamento do mandato anterior, estações na Ponta da Praia, Gonzaga, Canaú, Morro e Zona Noroeste. O cara vai ter um lugar para ir no banheiro, carregar o celular dele, esticar as pernas. Quando você elaborou o projeto, chegou a conversar com os profissionais dessa área? Eu tenho conversado assim, porque a gente pega muito Uber, 99, pede comida, né? Conversa. Eu conheço muita gente que trabalha com isso, porque foi uma alternativa, tem sido, na verdade, uma alternativa de renda a esse desemprego que a gente viveu maciço. Agora a gente está numa situação bem melhor. Nós estamos quase naquilo que a gente chama de pleno emprego. Então, em 6,8, 6,9, que saiu agora esse mês. Mas até então isso não acontecia. Então, eu tenho conversado com as pessoas que trabalham com isso têm aceitado bem. Porque o que acontece? Você entra hoje num carro de aplicativo, via de regra, o carro está bem precarizado, porque não sobra nada para o rapaz ou para a moça que está trabalhando. Não sobra, porque o aplicativo tira uma boa parte daquilo. A mesma coisa o rapaz de moto, que trabalha muito, ou de bicicleta, a moça também, a trabalhadora ou o trabalhador, que trabalha muitas vezes entregando a nossa comida com fome. Muitas horas também, né? Além das muitas horas. Para poder fazer um salário, foi feito um estudo no final, um pouquinho antes da pandemia, uma pessoa tirar, para um trabalhador de entrega de alimentos em São Paulo, tirar um salário por mês, ele tinha que trabalhar 14 horas de segunda a sábado. Então, o que acontecia? Como a distância em São Paulo era muito grande, diferente de Santos, eles acabavam dormindo pelo centro da cidade, em algum albergue, em algum lugar. Porque não dava para ir 3 horas e voltar, e o custo. Onde nós vamos chegar? E a gente vai olhar para aquilo e vai fingir que eu não estou vendo, que o cara que vem entregar comida para mim está todo molhado com frio e que provavelmente não comeu? Eu vou pegar um Uber ou um 99 e ver que o carro dele já está batendo, não sei o quê, e eu vou achar que o problema é dele? Nós vivemos em sociedade. E eu sempre acreditei nisso. A gente viveu, e eu realmente acredito nisso. A gente vive em sociedade. Nós precisamos enfrentar todos os problemas juntos e as soluções têm que ser para todos. Eu sempre acreditei nisso. Eu acredito na democracia, no Estado democrático, nas políticas públicas, e eu acho que dá para a gente fazer algumas coisas e ajudar as pessoas. Porque senão é desistir da civilização e virar barbárie. Vai ser a lei do mais forte, é isso? A gente vai permitir isso? De novo? Não dá. Porque ninguém quer chegar dentro de casa e ter sua casa invadida, ou ser, sabe? A gente tem uma civilização que foi construída ao longo de milênios. E a gente tem que avançar. Com toda certeza. É o que eu acredito. Até porque vai desestabilizar a inteligência emocional, aí onde a gente volta naquele assunto que ele pode vir depois a precisar daquele tratamento. Dúvida. Sem dúvida. E o Estado, o Estado faz melhor. E aí tem a ver um pouco com o partido que a gente está. O Estado faz melhor. Essa história de que privatiza que melhora, isso é que nem eu ainda estava falando isso com uma amiga minha ontem à noite. É que nem quando eu era muito comilão, né? Sempre fui, né? Eu ia com a minha mãe na cidade, quero comer isso, quero comer aquilo. Aí chegava uma hora que a grana acabava.
Ah, na volta a gente compra. Aí quando se dava conta, tu já estava em casa. Passei muito por isso. O privatiza que é melhor é a mesma coisa. Porque você vai operar na lógica do lucro. O cara não vai pegar um sistema público de algum serviço, de alguma coisa, para não ter lucro. E como é que ele vai gerar lucro? Ele vai cortar gasto. E política pública é feita através dos nossos impostos para melhorar a nossa vida. Acabou, é isso. Vou pegar um exemplo bobo, o SAMU, né, que a gente estava conversando aquele dia. Eu saí daqui, quando a gente sair daqui, acontece alguma coisa com um de nós, na rua, você atravessa distraído, um cara de Uber ou um motorista, alguém pega, te joga longe, chama o SAMU, você vai para a UPA, você vai gastar a gente vai gastar alguma coisa? Não. Vai nos Estados Unidos pedir uma ambulância. $3.000 vezes 15, $15.000, R$15.000. Porque lá não tem o SUS. Aqui tem. Custeado com o nosso dinheiro. O meu imposto, com o seu imposto, e que é direito só depois da Constituição de 88. Que até então não era. Educação, meu filho tem direito à creche. Tem direito à creche, sim. Tem direito à escola. Depois de 88. Aí eu tenho direito de comer pelo menos 2 vezes, 3 vezes ao dia e ter alimentação saudável, porque está lá no artigo 6º da Constituição Federal dos Direitos Sociais. Segurança alimentar. Todo brasileiro tem direito a comer. Não tem sentido no Brasil que produz tanto ter gente passando fome. Então, também. É isso, é por aí. É nisso que eu acredito. E agora sim, candidato, eu lembro que a gente conversou um pouco por cima disso, mas eu quero entrar em outro assunto que talvez não esteja nem dentro das propostas. Mas tive um grande número de mães, né, com os filhos na frente do supermercado, às vezes pedindo dinheiro. É uma coisa que tem acontecido com muita recorrência aqui em Santos, principalmente em frente a determinados supermercados mais elitizados, né? Como que a assistência social ela encara isso? Você acha que existe algum projeto que a gente pode, de repente, ter uma atenção melhor a isso, colocar essas crianças numa creche, dar dignidade? Porque, assim, de repente, aí a gente volta para aquele primórdio de o que isso vai acontecer com a cabeça da criança, sabe? Não tem um exemplo do pai e da mãe que estão trabalhando, estão pedindo, está crescendo pedindo. Como que a gente pode ver isso? Você, que é da assistência social, acredito até de um outro setor, mas como que a gente pode ter esse olhar? Trabalhei 20 anos na assistência, dentre esses 20, 10 com adolescente em situação de rua, né? Que a gente chamava na época de meninos e meninas de rua, só 30 anos atrás. Que nós tínhamos uma quantidade de crianças e adolescentes em situação de rua pela cidade inteira. Depois nós fomos trabalhando de um por um e retirando eles. Então na época, você tinha na entrada da cidade, você tinha no Valongo, quem é mais antigo lembra disso. Você tinha no Gonzaga, você tinha na Concha Acústica, na Ponta da Praia. E eu trabalhei nesse sistema. A gente foi de um por um retirando. Hoje nós não temos, hoje você tem uma população adulta de rua, que em alguns momentos você vai ver uma mãe ou um pai com uma criança na porta do supermercado ou em algum outro lugar. Eu penso que primeiro a gente não pode criminalizar isso. Criminalizar a pobreza não resolve. Primeiro porque é desumano e segundo porque não resolve mesmo. Até em termos de atuação política partidária, dizer que vai criminalizar, que vai fazer acontecer, pode até gerar voto de algumas pessoas que não tiveram acesso à informação que eu tenho. Mas não resolve. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa entender é que tem todo um sistema, e Santos tem um sistema de assistência social bem estruturado, mas que, por vezes, aquela família, e se você tomar um certo cuidado e perguntar de onde que aquela família vem, invariavelmente são de municípios do entorno. Você vai encontrar moradores de Santos? Pode até acontecer, mas o percentual é muito baixo, porque nós temos os Centros de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, no qual eu já trabalhei, o maior deles também fiquei 10 anos praticamente ali no centro da cidade, trabalhando com os moradores do Paquetá, da Vila Nova, do centro, do Valongo.
Tanto é que até hoje eu passo ali e faz o quê? 10 anos que eu saí de lá. Né? Faz 9 que eu estou na saúde mental, saí do CRAS para a saúde mental. Então você tem os programas de transferência de renda que são importantes, sim, são necessários. Né? Tem também a questão do atendimento, do acompanhamento da família. Será sabe? que é isso que aumenta, então? Vem pessoas de outros municípios, porque o Santos tem um acolhimento maior? Eu acho que é a vulnerabilidade mesmo, cara, é a fome. Né? É a fome. E aí assim, a gente precisa olhar, vamos pegar um exemplo simples, que é o exemplo que o brasileiro, de uma certa forma, idolatra os Estados Unidos. Você pega a Califórnia, você vai ver avenidas inteiras, vocês são jornalistas, vocês já viram, inteiras assim, mas avenidas que você não vê onde é o fim, cheio de aquelas barraquinhas de campo. Porque é fruto da desigualdade social. Porque assim, uma coisa que eu aprendi é que ninguém gosta de morar na rua, ninguém gosta de passar fome, e ninguém quer ficar pedindo nada. Essa história de que é vício, de que isso não procede. Então, assim, há um atendimento do ponto de vista do Sistema Único da Assistência Social, que eu ajudei a estruturar quando fiquei na assistência ao longo dos 20 anos, que funciona muito bem, sim, mas que em alguns momentos você vai ter fazer alguns ajustes, que faz parte. Mas o mais importante é a solidariedade. Né? Nós somos santistas. O que está escrito na nossa bandeira? Caridade ali, né? Então, assim, nós precisamos desenvolver cada vez mais a questão da solidariedade, olhar com empatia pelo outro, porque é um ser humano. O amor ao próximo, né? Eu acredito nisso. E eu sempre pautei minha vida por isso. E aí, óbvio, nós vamos estruturar as políticas públicas para ela funcionar da melhor forma possível. Acho que a sua pergunta é perfeita, porque vira e mexe a gente observa uma certa tensionamento com essa questão da população em situação de rua. Eu já participei de outros podcasts e, assim, sempre vem essa pergunta. E fazer o que com a população de rua? Você tem população de rua no mundo ocidental inteiro. Não vou dizer no mundo oriental porque eu não fui estudar, mas deve ter também. Que é fruto dessa concentração de renda, dessa desigualdade social. E os Estados Unidos é emblemático. É o país que muitos de nós têm como norte, né, como a ser seguido. Toda grande cidade americana tem um contingente absurdo de população em situação de rua. Um programa de ressocialização, você acha que seria viável? Conversar com essas pessoas e tentar socializar elas? Eu acho que o que já existe funciona. É que você vai juntar aí a questão da miserabilidade, da vulnerabilidade social, com a questão da saúde mental e com a questão da saúde mental de álcool e drogas. Então não é tão simples. Uma pessoa não vai viver na rua porque eu vou viver na rua porque eu vou ganhar coisa na rua. Não. Há um processo de fragilização primeiro, começa a fragilizar. Depois rompe um vínculo. O vínculo é como se fosse um fio dele ou dela com a família e com a comunidade menor. Todo mundo aqui, eu moro no Imbaré, vocês moram em outros bairros, a gente conhece o cara da padaria, meu filho ou minha filha ou minha tia mora não sei aonde ali, 3 quadras dali, e você cria um vínculo comunitário e familiar. Aí, por questões de vulnerabilidade, de miserabilidade, de saúde mental, de álcool e drogas, aquilo vai fragilizando, né? As famílias têm isso, enfrentam isso diariamente, depois há um rompimento e o cara vai parar na rua. Então, a questão não é ressocializar, mas a questão é reestruturar o vínculo. E dentro do SUAS, isso é previsto. Se você pegar o SUAS, imagina que a proteção social brasileira fosse um grande guarda-chuva. Né? Quando eu falo assim para o pessoal, é um grande guarda-chuva, onde cabe a assistência, a saúde, a educação. Dentro da assistência, você tem 2 níveis de proteção. A básica, que é das famílias no território. Então, por exemplo, você pega o caso da Zona Leste aqui,
que vai atender a família do Macuco, da Encruzilhada, e você vai ter a proteção social especial, que é aquela, na alta complexidade, vai chegar na população de rua, que vai uma vez, que vai duas, e aí ele vem para o serviço, depois volta, depois você faz o contato com a família, e a família vem, ou às vezes não vem, porque desistiu, e você vai convencer a família. Esse é um trabalho de formiguinha. Não é simplesmente tirar, ele volta. Tem que ter uma interação entre as secretarias? Ah, tem. Com a Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde, Direitos Humanos, porque uma só não a complexidade é muito grande, né? Não atua só naquela... No mínimo, a questão da saúde e da assistência social precisam caminhar juntas. E a gente dialoga bem, né? Quem trabalha na saúde, na assistência, dialoga, conversa, troca, trabalha junto. A questão é que a complexidade é muito grande. E assim, eu compreendo que esse incremento, esse aumento da população de rua tem muito a ver também com a desigualdade social hoje em dia. Muita gente na rua. Muita gente na rua. Né? E Santos ainda consegue dar conta. Vai, aborda, conversa, atende. O próprio Rogério estava essa semana respondendo de uma maneira que eu achei brilhante. Ele falou, vamos tratar com dignidade, vamos ofertar assistência, vamos ofertar saúde, tudo direitinho. Você vai em São Paulo, meu. A coisa explodiu lá. E aí você vai fazer o que com aquela pessoa? Você vai tratar ele como criminoso? Aqui em Santos, nós nunca fizemos isso e eu acho que a gente não tem que fazer. Candidato, mito ou verdade? Uma pergunta até meio polêmica. Pessoas que são trazidas de outros municípios para Santos. Existe? Olha, eu já ouvi falar. Que a gente ouve bastante história sobre isso. Eu já ouvi falar. Lá atrás, quando eu entrei, tinha um pouco disso. Tinha algumas peruas que deixavam. Acontecia. Hoje em dia, eu não estou na assistência para dizer. Mas eu acho que talvez não tenha mudado muito. Porque existe toda uma infraestrutura. Mas a gente não pode dizer se é verdade ou não. Mas essa prática, e eu acho que mais do que mito ou verdade, a prática em si é uma prática criminosa. Porque é você pegar aquele ser humano e achar que você tem o direito de fazer o que quiser com a vida dele, simplesmente porque ele está em situação... Ele, né? Não, simplesmente porque ele está em situação de rua. Porque eles devem falar assim, ó, lá em Santos você tem chuveiro para tomar banho, você vai ter a praia, vai melhor. Vamos sobe aqui, porque deve ser isso. Deve ser isso que acontece. Não sei se é só isso, não. Eu acho que se realmente acontece, eu não posso dizer se acontece ou não. Hoje em dia não tenho a mínima noção disso. Mas assim, eu não acho que nem seja porque a gente tem uma boa estrutura. Porque existem outros municípios que têm também. A questão aí, se há essa prática em Santos ou em outras cidades, a questão aí é uma questão mais de desumanidade, eu acho, assim, como ser humano. Eu penso dessa forma. Eu vejo dessa mesma forma. Né? Desumanidade, porque assim, o cara está lá já numa situação tão terrível, sem perspectiva de vida nenhuma. Vocês acham o quê? Que uma pessoa em situação de rua está bem? Tá, e às vezes até mentalmente, candidato, porque assim, já aconteceu na minha família, as pessoas terem acesso, emprego e optarem em estar na rua. Na minha família. Tá? A gente não precisa ir longe. Na minha família tem pessoas em condição de rua que por opção estão na rua. A família brigaria, a família já deu emprego, já deu casa, já deu tudo. E aí a gente entra no fator mente, né? Essa pessoa já está adoecida, o que você falou, ela está numa situação, às vezes, não é só da pobreza, ela está adoecida da cabeça. Tem a questão, a gente precisa entender essa questão sob 3 viés, né? A miséria e a saúde mental e a questão do álcool e da droga, né? E tem também a questão da saúde mental, mas que às vezes não necessariamente é o uso do álcool e da droga. É o vício, a liberdade do vício. Né? Que o álcool é uma droga terrível, só que ela é liberalizada. E a que mais leva para a rua é o álcool, né? Segundo algumas estatísticas, né? Na verdade, o álcool é a porta de entrada para todas as outras drogas. Isso é um estudo sério que foi feito. Mas a questão é que a gente, enquanto família, a gente fica mexido, né? Imagina, uma pessoa que, de repente, um irmão, uma irmã, um tio, um pai, uma mãe, você vê a pessoa naquela situação. Ninguém quer isso.
Ninguém quer. E a gente quer tentar tirar de qualquer jeito. Com toda certeza. E não é da noite para o dia. A gente precisa entender isso. Política pública não se faz da noite para o dia. Política pública se faz construindo aos poucos. Porque o ser humano, só para concluir, é complexo. Eu gosto do azul, você gosta do verde. Você é palmeirense? Não. Eu sou São Paulo. Eu sou corintiano. Eu sou Tu gosta do verde? Ele é palmeirense, ele não sabe. Ele não sabe, vai chegar. Um dia ele vai descobrir. Mas tirando a brincadeira, não é? Cada um tem um gosto, um jeito. Uma peculiaridade. Qual a diferença para a população em situação de rua? É diferente. Ah, para a situação de rua não tem direito a nada, não tem direito. Pelo amor de Deus. Tem Né? direito, sim. E nós estamos em Santos. Eu gosto de sempre frisar isso. Você pega a história de Santos, é lindíssima. Santos é vanguarda, Santos esteve presente nos momentos mais importantes da história desse país, né? E eu acho que a gente tem ido bem nesse caminho. Candidato, chegou o momento da gente ter o nosso desfecho. E assim, é o momento de você olhar para essa câmera, tá? Quero ali? Isso. E a gente notou que você é um santista com muito amor na nossa cidade. Você eu tem amo. amor por tudo que você faz. Você é uma Senão pessoa não tem totalmente sentido. movida pelo seu coração. Eu queria que você colocasse toda essa intensidade, né, nas suas propostas, defendendo o que as pessoas devem para tomar essa decisão de votar em você. Então acho que chegou o momento de você conversar com essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir. Já dei até uma tremida aqui. Falou a verdade, a gente sente o sentimento que tem pela cidade. Ah, eu tenho. É diferente. E assim, e a maneira como você se fala, do morador de rua, do cara que precisa ser socializado, o carinho como tu fala, e o jeito como você fala dos seus, não sei se vou chamar de pacientes, mas daqueles que Meus você queridos. acompanha. Entendeu? Então a gente sente isso no sentimento, no teu falar. Eu queria agradecer, foi ótimo o nosso bate-papo. Eu acho que só soma, só agrega. E dizer para o pessoal que está nos assistindo, primeiro, gratidão por ter assistido, e deixar bem claro, pessoal, que para mim só tem sentido fazer as coisas com muito compromisso, muito respeito e muito amor. Foi assim que eu tomei a minha vida durante esses quase 30 anos do serviço público, e eu não consigo fazer diferente. Quando a gente olha uma pessoa em situação de rua, um paciente da saúde mental, uma família em vulnerabilidade, aquilo toca fundo no meu coração, sabe? Sempre tocou. E eu quero levar isso para a Câmara de Santos. Pensei muito, a gente tem que ter muita coragem para fazer isso, porque você se expõe demais, né? Eu poderia estar tranquilo nesse momento, passando por tudo isso. Mas eu acho que o momento da cidade requer que a gente tenha, primeiro, um servidor público, segundo, um assistente social, porque saúde, assistência social, educação, habitação, se faz com política pública e com mandato. E eu realmente me sinto pronto para representar o pessoal que vai votar em mim, com certeza, porque eu vou estar lá, eu vou ser eleito. Com toda certeza. Gratidão, viu? Gente, chegamos aqui em mais um final de um programa aqui com esse apaixonado por Santos, Rogério Santos, que aqui falou muito sobre saúde pública, né, sobre gestão pública, e assim, a gente fica muito lisonjeado, muito honrado de ter você em nosso programa, te agradece de coração. Eu que agradeço o convite. E, assim, sempre que precisar de nós estamos com as nossas portas abertas aqui, até independente das eleições, pós-eleições, a gente continua com essas portas abertas aqui, para sempre esse bate-papo gostoso, porque também somos santistas, natos, somos apaixonados por nossa cidade, né? O nosso jornal tem o nome da nossa cidade, e você, com certeza... Quem vem para cá ama, né? Quem vem para cá ama, pode ter certeza. Ou nasceu, vem para cá, sentou aqui, morou aqui, já era, né? Com toda certeza. Fica apaixonado. Rogério, foi um prazer mesmo. Que é isso, eu que agradeço, gratidão. A gente gostou bastante, gostei mesmo, tá? Sem demagogia, a gente sentiu que tu é um santista, assim, porreta. E que faz as palavras do Leandro as minhas, né? Quando ganhar, tem aqui o jornal. Para mim não vai mudar nada. E como a gente fala, né? É a nova voz do Santista. A nova voz do Santista. Opa! Tamo junto. Obrigado, Diário Santista, Diário Cast de número 3. Deus abençoe vocês. Com Rogério Santos. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.